Nesta manhã, eu quero estar trabalhando com os irmãos o seguinte tema: servindo ao Senhor, servindo aos meus irmãos. Antes de nós entrarmos no texto e lermos o texto que vai estar lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45, quero me apresentar. Talvez alguns irmãos ainda não me conheçam. Meu nome é Marcos, eu sou casado com a Karine. A Karine, ela está ali no Data Show, na salinha do Data Show, colocando então os slides. Somos casados aí há 11 anos, estaremos completando nesse ano de 2022, 12 anos de casados. E Karine está nesse momento grávida, está esperando o nosso filho, que a previsão é que nasça em maio. Então, Teodoro, previsão que Teodoro nasce em maio. E na igreja nós trabalhamos com os juniores. Então, nós trabalhamos com os juniores de 7 a 12 anos de idade. Então, nesse momento eles estão aí de recesso, retornam em março e nós estamos trabalhando com esses juniores. E temos alguns adolescentes que estão trabalhando também com esses juniores. Então, os adolescentes, o grupo de adolescentes auxilia neste trabalho. Então, nós temos aí vários adolescentes que estão trabalhando junto neste ministério. E é um prazer estar aqui nesta manhã. Como eu disse no início do culto, o pastor Tiago está de férias, está aí recarregando as suas energias para estar retornando ainda nesse mês de fevereiro. Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês não sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Como é bom servir ao Senhor. E nesta manhã, o texto escolhido foi o texto de Marcos, porque Marcos retrata exatamente Jesus como um servo, que deixa a sua glória, deixa o seu trono, deixa a sua honra e se faz servo. E o tema dessa manhã, como eu disse, é servindo ao Senhor e servindo aos meus irmãos. Isso é um privilégio que nós temos, de servir.
Como é bom estarmos na casa de Deus nesta manhã de domingo, podendo unidos estarmos em comunhão. O objetivo dessa mensagem é que nós possamos entender a importância de sermos mais parecidos a cada dia com Cristo. E a única forma de nós fazermos isto é seguindo o seu exemplo. E, assim como Jesus fez, servir uns aos outros. Essa é a ideia, esse é o objetivo nesta manhã. Quando nós olhamos para o relato no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, nós nos deparamos com uma pergunta que Tiago e João, 2 apóstolos, fazem a Jesus. E essa pergunta, ela causa ali uma espécie de um problema, porque os outros 10 discípulos, eles ficam indignados. Eles ouvem eles falando, solicitando, fazendo aquela pergunta, e eles se indignam. O Evangelho de Mateus, ele traz esta mesma história lá no capítulo 20, a partir do versículo 20 até o 28, mas traz que a mãe de Tiago e João chegou ao Senhor pedindo que seus filhos pudessem se assentar à sua direita e outro à sua esquerda. O comentarista William MacDonald diz que Marcos, fala que o texto de Marcos, diz que os filhos mesmo fizeram esse pedido. Talvez eles tenham pedido em cumprimento às ordens da mãe, ou talvez os 3 se aproximaram juntos, 2, junto com a mãe, para solicitarem este pedido. Então não significa que há uma contradição entre os textos. Os irmãos que conhecem os 2 textos, não significa uma contradição, mas sim um complemento, tá? O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus, o nosso Senhor, como o perfeito servo de Deus. Aquele que deixa a sua glória, aquele que deixa o seu trono e assume a forma de servo aqui na terra. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. Nós, não desmarque o texto de Marcos, nós vamos retornar para ele, mas olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante aos homens. Cristo deixa o seu trono, deixa a sua glória para servir. A maior exemplo do que o que Jesus fez, havia sim uma necessidade de pagar o preço pelos nossos pecados, mas alguém teria que pagar esse preço, e esse alguém é Jesus. Ele teve que deixar a sua glória, o seu trono, por amor a cada um de nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se tornou servo para servir. No capítulo 9 de Marcos, versículo 35 e 36, nós vamos ver o seguinte relato. É um complemento ao que aconteceu ali no verso 30 ali do capítulo 10, verso 35 até o 45, isso vai ser um complemento. Marcos capítulo 9, do versículo 35 e 36 diz o seguinte: assentando-se
Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem é que não gosta de ser o primeiro? Quem é que não gosta de chegar primeiro? Você já pensou num restaurante, você está na fila e chega um irmão e você diz assim: pode passar na minha frente, eu vou lá para o último lugar. Quem é que gostaria de fazer isso? Talvez a gente gostaria sim de receber esse convite: passa na minha frente. A gente ficaria feliz, né? Quem é que não ficaria feliz? Momento de fome, perto do meio-dia. Quem é que não gostaria disso? Qualquer um de nós gostaria disso. Quando chegaram os discípulos ali em Cafarnaum, como esse versículo diz, o 35 e 36, Jesus lhes perguntou: o que vocês estavam discutindo? Se nós olharmos ali o texto, vai dizer que eles ficaram em silêncio, eles não responderam nada. Porque no caminho eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Os 12, os discípulos, os apóstolos, eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Ou seja, Jesus chama os 12 e diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Talvez a pergunta que Tiago e João fizeram ali no capítulo 10 causou a indignação neles, mas o desejo deles era o mesmo de Tiago e João, porque conforme o versículo 35 e 36 relata, do capítulo 9, está dizendo exatamente que eles gostariam, que eles estavam discutindo quem seria o primeiro. E nessa manhã, eu lhe faço a seguinte pergunta: o que é mais agradável, servir ou ser servido? O que você prefere? Você prefere servir ou ser servido? Você estaria disposto a seguir o exemplo de Jesus, que ao invés de ser servido, se tornou servo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Servir assim como Jesus serviu, dedicar-se para o bem dos meus irmãos. Quando olhamos o exemplo de Jesus, nós vemos que ele teve atitude de servo. Nós somos chamados a servir ao Senhor, servindo aos nossos irmãos. Esse é o principal objetivo nessa manhã com essa mensagem, sabendo que quando servirmos aos nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus. Quando nós colocamos o nosso irmão em primeiro lugar, nós estamos servindo a Deus. Quando nós dispomos a fazer o melhor para o nosso irmão, nós estamos servindo a Deus. Quando nós amamos o nosso irmão, nós estamos servindo a Deus. Assim como Jesus serviu, nós somos chamados a sermos servos todos os dias. E a melhor forma de fazermos isso é quando nós estamos em comunidade. Aqui a igreja é a comunidade onde nós vivemos o amor de Cristo, onde nós somos chamados para amar os nossos irmãos, assim como Jesus nos amou, assim como Jesus se entregou por nós, através da sua morte e ressurreição. Jesus se tornou servo, ele serviu por amor. Ele nos amou primeiro. Atanásio de Alexandria diz o seguinte: o Filho de Deus se tornou-se homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus.
Repito, o Filho de Deus tornou-se homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. O maior e melhor exemplo de servo foi o que Jesus fez por nós lá na cruz. Que nós tenhamos a mesma disposição de servir, assim como Jesus serviu. Que nós tenhamos esse mesmo intuito, esse mesmo desejo, que Deus faça nascer no nosso coração esse desejo de servir uns aos outros. E nessa manhã eu quero apresentar 3 atitudes que nós devemos ter para servirmos a Deus em comunidade. Você pode pensar, mas eu faço tantas coisas, eu sou envolvido em tantos ministérios, Marcos. Eu tenho tantos afazeres no meu dia a dia, mas eu não tenho tempo para servir na igreja ou servir aos meus irmãos. Mas nós podemos, sim, servir a Deus. Eu quero trazer nessa manhã essas 3 atitudes que nós devemos ter para servirmos juntos a Deus em comunidade. E a primeira atitude que eu quero destacar nessa manhã é humildade para servir a Deus em comunidade. Humildade para servir a Deus em comunidade. Olha os versículos 35, 36 e 37, no capítulo 10. Eles retratam ali aquele pedido. Talvez você vai dizer, mas eles foram audaciosos. Eles pediram um lugar, um à direita e o outro à esquerda. Aquele que deseja servir a Cristo não deve buscar os seus próprios interesses ou conveniências. Nós não servimos a Deus para ter algo em troca. Antes devemos agir com humildade, sendo isto necessário para servir a Deus em comunidade. É extremamente necessário termos humildade para servirmos a Deus em comunidade. Quando você coloca o seu irmão em primeiro, eu não estou dizendo tirando o lugar de Deus, não é isso. Eu estou falando no nosso lugar, de realmente querermos servir ao nosso irmão, no interesse realmente de servir a Deus. Esse é o principal propósito quando nós servimos aos nossos irmãos e somos humildes. O versículo 35 vai dizer: nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. Você vê a atitude de humildade? Eles estavam aqui preocupados com um lugar. O pedido de Tiago e João pode ter sido nobre por desejarem estarem próximos de Cristo, mas inoportuno e impróprio por procurarem coisas maiores para si próprios. Se realmente o desejo realmente fosse para estar mais próximos de Cristo, mas esse não era, tinha um interesse, talvez um iminente reino, talvez eles não tinham entendido ainda o que significava o reino de Deus, talvez eles estivessem confundindo, e eles fazem esse pedido, que é inoportuno. Quer ver um exemplo de humildade entre irmãos? 2 homens conhecidos da igreja, George Whitefield e John Wesley. Quem conhece esses homens aqui? Provavelmente vários irmãos. 2 grandes pregadores do Evangelho. Dizem que se Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, George Whitefield foi o príncipe dos pregadores ao céu aberto. A sua voz era escutada a 1 quilômetro de distância, sem microfone.
E John Wesley e George Whitefield eram grandes amigos, amicíssimos. George Whitefield foi um dos maiores evangelistas que já existiu. Um servo de Deus com qualidades extremamente extraordinárias. Um homem incansável na pregação do Evangelho. Conta-se que, após a sua última pregação, ele foi para casa. E ao subir as escadas, ele estava com castiçal, não tinha luz elétrica naquela época. E ao subir os degraus, as pessoas iam fazendo perguntas bíblicas para ele. E ele ia respondendo. A cada degrau, uma nova pergunta. E diz que quando ele chegou lá no topo, as velas já estavam quase se apagando. Já estava um toco. Ele tinha ali um interesse de servir. Mas olha o que aconteceu. Logo depois, ele deitou-se e morreu. John Wesley e George Whitefield tinham divergências teológicas, em termos de entendimentos teológicos. Certa vez perguntaram para Whitefield: você acha que John Wesley vai estar no céu? Ele respondeu: eu não vou ver John Wesley no céu. A pessoa disse: não? Eu não vou ver John Wesley no céu. E a pessoa diz: eu também acho que não. Eu tenho certeza que não. Ele vai estar. E olha o que George Whitefield respondeu: eu não vou ver ele porque ele vai estar tão perto, mas tão perto da glória de Deus, tão perto do trono de Deus, e eu vou estar tão longe, mas tão longe, que eu não vou conseguir enxergá-lo. Esta foi a resposta de George Whitefield a uma pergunta que fizeram. Ele agiu com humildade, como servo. Ele não colocou o outro, ele não menosprezou o outro, ele não tratou o outro, que seria John Wesley, um grande pregador do Evangelho. Ele não tratou com menosprezo, com desprezo. Eles eram amigos, eles tinham divergências. E no funeral de George Whitefield, quem foi o pregador? John Wesley. Não era porque eles tinham divergências teológicas que eles não sabiam separar as coisas. Eles sabiam que servir a Deus era servir uns aos outros. Por isso que nessa manhã, o tema da mensagem é servindo ao Senhor, servindo aos meus irmãos. E a primeira atitude que nós vimos nessa manhã para servir em comunidade, para servir a Deus em comunidade, é a humildade. E a segunda atitude que eu quero destacar é a alegria de servir a Deus em comunidade. Você pode pensar no texto, Marcos, eu não vi nada falando sobre alegria. Está parecendo irônico, porque no versículo 38 até o 41, diz o seguinte: disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. E ele diz lá no 39, ele faz a pergunta no 38, o batismo com que estou sendo batizado, ele pergunta se eles podem, eles respondem: podemos. Jesus disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas sentar-se à direita ou à minha esquerda não cabe a mim. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados.
Em algum momento você vê alegria? Porque no versículo 41, quando os outros 10 discípulos ouviram essas coisas, eles não estavam alegres, eles estavam indignados, eles estavam bravos. Que audácia desses dois, Tiago e João, de pedirem isso a Jesus. Mas era a mesma coisa que eu falei que eles estavam querendo. Ser o primeiro. Eles estavam discutindo quem é que ia ser o primeiro. E não tem aqui nenhuma palavra de alegria, mas tem de indignação. Talvez ficaram revoltados com essa pergunta. Mas servir a Deus com alegria. Alegria para servir a Deus em comunidade. Tudo que nós fazemos aqui é para a honra e para a glória de Deus. Nada se faz por interesse próprio, ou isso deveria ser o nosso desejo. Nós não estamos esperando nada em troca, mas eu tenho certeza de que todos os que estão aqui, nós estamos numa caminhada com Cristo, onde nós somos transformados dia após dia, onde nós somos chamados para servir uns aos outros. Eu sei que muitas vezes o orgulho, a soberba, ela tenta entrar no nosso coração. Mas a honra e a glória é do Senhor. A honra e a glória por tudo que nós fazemos aqui não é nossa. Não é para exaltar o homem. É para exaltar a Cristo. Quando nós viemos para cultuar a Deus em comunidade, com alegria de servir a Deus, nós estamos servindo a Deus em primeiro lugar, e nós estamos servindo aos nossos irmãos, consequentemente, em segundo lugar. Os irmãos do grupo de louvor, os irmãos que cuidam da portaria, os irmãos que fazem os lanches após as reuniões, o tesoureiro, o presidente, mas todos aqui têm um papel extremamente essencial e importante. E esse papel essencial e importante é que nós tenhamos alegria de servir em comunidade. Você sente alegria de estar aqui nessa manhã? Você sente alegria de servir a Deus? Você sente alegria de estar em comunidade? Esse é o cerne dessa questão nessa manhã, onde nós somos chamados a abrir mão do nosso eu para servir a Deus em comunidade, em alegria. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para estarmos em alegria para servir a Deus em comunidade. A indignação dos outros 10 com Tiago e João revelam que eles tinham o mesmo desejo. Como nós vimos ali no capítulo 9 de Marcos, versículo 35 e 36. Eles estavam discutindo quem era o maior. O reino de Deus não é uma busca por conquistas ou por reconhecimento. Não chega no final do ano e nós ganhamos medalhas aqui. Nós estamos buscando coroas. Nós estamos buscando honrar e glorificar o nome de Deus em comunidade. Esse é o propósito de nós estarmos aqui nesta manhã reunidos. O reino de Deus, como nós vimos, não busca os seus interesses, não busca nenhum tipo de conquista, nenhum reconhecimento, mas antes se revela pela alegria de servir. Eu tenho alegria de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Eu estava ansioso para estar aqui neste lugar nessa manhã. Eu estava ansioso. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte:
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Dediquem-se ao amor fraternal. Nós somos chamados para nos dedicarmos uns aos outros. Aí você pode dizer assim: Marcos, aconteceu ali na época de Jesus, com Jesus, junto com os discípulos, uma busca por interesse. Assim como teve no início da igreja primitiva, assim como tem nos dias de hoje, onde Cristo está trabalhando no nosso coração, todos os dias. E o pastor e professor Franklin Ferreira vai dizer o seguinte: tem gente que vai reclamar: puxa vida, eu já me decepcionei com a igreja, eu já me decepcionei com pessoas da igreja, fui traído, já fui magoado. Quem nunca foi? Quem já não provou das suas decepções dentro da comunidade cristã? Vários de nós já provaram dessas decepções do viver em comunidade. Mas é a pergunta: em algum momento você já decepcionou algum irmão? Em algum momento você já notou que você estava errado e você teve a humildade de chegar até aquele irmão e pedir perdão? Porque é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós somos chamados a fazer, para vivermos, para servirmos alegres ao Senhor, com humildade, com alegria. Muitas vezes é difícil olhar o erro e ver que nós estamos errados. É difícil chegar até o irmão, pedir perdão, dizer: irmão, eu errei. Mas é isso que a palavra nos ensina. Olharmos para o nosso irmão e servir. Muitas vezes nós vamos ter decepções, pessoas vão nos decepcionar, mas o nosso alvo, o nosso foco é Cristo. E nós podemos sim olhar, perdoar, sermos perdoados. Porque assim como nós perdoamos e somos perdoados, Cristo fez o mesmo por nós. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos numa caminhada. A cada dia nós somos chamados a ser servos, olhar para Jesus e realmente perdoar. Steven Lawson vai dizer que a maior alegria é conhecer a Cristo. Você lembra o dia que você aceitou a Jesus? A segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Essa é uma alegria. O dia em que você conheceu a Cristo. Imagine que você tem um remédio para determinada doença. Essa doença é o pecado. E a pergunta é: você pode dividir esse remédio? A maior alegria é conhecer a Jesus Cristo. Eu me lembro do dia que eu aceitei a Cristo. Mesmo nascendo no lar cristão, teve um momento em que eu tive que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E foi uma grande alegria. Cristo operou toda essa obra através do Espírito Santo. Eu acredito que assim como fez nos irmãos. Mas a maior alegria é quando você vê o nome de Cristo sendo conhecido. Essa é a segunda maior alegria. Não há nada melhor do que você levar uma pessoa a Cristo. E
acolhê-la em comunidade, com alegria. É tremendo isso. É isso que nós somos chamados. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar o nome de Deus, para servir. A terceira atitude que eu quero destacar nesta manhã é união para servir em comunidade. Então, a primeira atitude é humildade para servir em comunidade. A segunda atitude é alegria para servir em comunidade. E a terceira atitude é união para servir em comunidade. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar juntos. Se você reparou nos cânticos, nos hinos que foram cantados nessa manhã, eles estavam encharcados sobre unidade, comunidade, comunhão. Quantos irmãos aqui gostariam de receber um abraço hoje? Por conta da pandemia, isso hoje não é possível. Mas um abraço você não precisa falar nada. Você acolhe uma pessoa em Cristo. Um irmão. Eu gostaria de abraçar todos os irmãos. Eu gostaria de demonstrar o amor de Cristo. Mas eu amo você, assim como eu tenho certeza que você ama os seus irmãos. Como nós nos amamos. Do qual nós somos chamados a amar e estarmos em unidade. União para servir a Deus em comunidade. Os versículos 43 de Marcos 10, do 42 ao 43, diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, repito aqui essa palavra, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. E o 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir a Deus em comunidade. Você tem a disposição de servir a Deus em comunidade? E com unidade? Na pastoral que eu trouxe essa semana, ela falava exatamente sobre isso. Viver em comunidade. Nós somos pessoas aqui extremamente diferentes. Temos gostos totalmente diferentes. Mas o que nos une, o que nos aproxima de vivermos em comunidade é Cristo. É Cristo. É para isso que nós somos chamados, para vivermos em unidade, para vivermos em comunidade. Essa deve ser a marca do cristão. Unidade. Onde temos o maior exemplo de todos, o próprio Senhor Jesus, que abriu mão da sua glória. O próprio Senhor Jesus, onde nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A grandeza do reino de Deus é marcada pelo serviço e também pela unidade que devemos ter, vivendo em comunidade. Vivendo em comunidade. Onde através da obra do Espírito Santo, que nos santifica nesse processo, quem quiser ser o primeiro, deverá se tornar servo de todos. Aqui Jesus não está nos ofertando uma barganha.
Não é uma troca. Olha, quem é que quer aqui ser o primeiro? Tu quer ser o primeiro? Ele não está oferecendo para você uma troca. Se você quer ser o primeiro, você vai lá e serve os teus irmãos, depois tu vem aqui e você recebe. Não é isso. Não é uma troca. Não é uma barganha. O servo aqui se você faz isso de forma natural, espontânea, não visando o seu próprio interesse, não visando algo em troca. Você não faz isso esperando que o teu irmão faça qualquer coisa para você. Hoje eu vou dar uma carona para aquele meu irmão. Não, você faz aquilo e depois Deus vai me dar alguma coisa. Não é isso. Deus não trabalha dessa forma. Quando nós servirmos ao nosso irmão, nós temos alegria em fazer isso. Porque nós estamos servindo a Deus. Quando nós colocamos o nosso irmão em primeiro lugar, nós estamos servindo a Deus. Porque é o que Jesus faria no nosso lugar. Porque é o que Jesus estaria realizando. Todos os exemplos do ministério de Jesus, nós vemos ele como servo, servindo. Ele mostrou para nós como nós deveríamos fazer. E nós temos uma escolha. E a escolha é seguir os passos de Jesus ou não seguir os passos de Jesus. No sentido de servir. R6 Pro vai dizer o seguinte: vemos na igreja primitiva o modelo de como a igreja deveria funcionar. Vinham para ouvir, estudar a palavra de Deus, mas também vinham para desfrutar da amizade e da camaradagem na comunhão dos crentes da igreja. Da mesma forma que naquela época tinha problemas, nós temos problemas hoje. Mas a disposição que nós temos para servir aos nossos irmãos, ela deve ser, sim, exercida em comunidade, com humildade, alegria e unidade. Lembre-se disso quando sair. Se você estiver no estacionamento e você lembrar ainda dessas palavras: humildade, alegria e unidade. É para isso que nós somos chamados, para servir ao Senhor. Que sejamos conhecidos como discípulos de Cristo, pelo amor que temos uns pelos outros. Quero chamar o grupo de música aqui na frente. Nós vamos estar cantando uma música. Um cântico que eu conheço desde a minha infância. Ele demonstra o que foi falado aqui nessa manhã. O que a palavra de Deus nos trouxe nessa manhã. Que tenhamos humildade, alegrias e unidos possamos andar servindo ao Senhor. Esse é o meu desejo, que como igreja nós possamos ter. Servir ao Senhor, servindo aos nossos irmãos em comunidade.